Queridos, essa é a nossa segunda aula do nosso ciclo de aulas de redação e textualidade. A primeira aula falou sobre funções da linguagem e eu aconselho que vocês confiram. Agora nós vamos falar sobre funções da linguagem, a parte 2. No vídeo passado, nós estudamos as 3 primeiras funções da linguagem. A função emotiva, centrada no emissor, a função conativa, centrada no receptor, a função poética, centrada na mensagem, na estética da mensagem. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre as outras 3 funções da linguagem. A primeira delas é a função referencial. A função referencial é aquela que está nos textos informativos, normalmente textos jornalísticos, aqueles textos que eles não são centrados na estética, eles não têm floreios. A função desses textos é informar, é trazer uma informação de maneira direta, clara, objetiva, sem subjetividade, sem floreios, sem arte. Costuma-se dizer que os textos de função referencial são aqueles textos não literários. Uma reportagem, uma notícia, a própria dissertação argumentativa em prosa, o texto que vocês vão escrever na redação do Enem é um texto de função referencial. Então vamos lembrar, o texto de função referencial é aquele que tem o foco no referente, que é o assunto da mensagem, tá certo? E ele preza pela objetividade e pela informatividade. Todas as notícias, todos os textos jornalísticos, reportagens e textos científicos acadêmicos são de função referencial. Bem, mas a próxima função da linguagem é a função fática. A função fática é aquela que é centrada no canal. O canal, vamos relembrar o que é canal? O canal é a fala. Neste ato comunicativo, o nosso canal é a fala. Neste exemplo, nós temos uma tirinha de Garfield, ok? Mas antes de lermos essa tirinha de Garfield, primeiro, resumindo, função fática, ela focaliza e testa o canal. Como assim focaliza e testa o canal? Todo diálogo rápido, toda interjeição que eu uso para falar com alguém é de função fática. Quando normalmente nós estamos na internet, estamos lá num bate-papo e alguém vem e conversa conosco e diz assim: oi, tudo bem? Algumas vezes essa pessoa não quer saber se nós estamos bem. Essa pessoa quer começar o ato comunicativo. E quando ele diz oi, tudo bem? Esse oi, tudo bem é de função fática. Ele serve apenas para testar a disposição do outro em começar uma comunicação. A função fática ela está presente normalmente no nosso cotidiano. Quando entramos no elevador e alguém puxa uma conversa e diz assim: oi, o tempo está nublado, não é? Algumas vezes essa pessoa não quer falar do tempo, ela quer puxar um assunto, ela quer falar, ela quer iniciar um ato comunicativo. E esses diálogos rápidos, oi, tudo bem, o próprio tchau, que é uma despedida, são diálogos, são textos da função fática. A função fática visa testar esse ato comunicativo. Eu chamo alguém, digo, oi, vem cá. E aí, se essa pessoa atende, eu percebo que esse outro está disposto a começar o ato comunicativo. Então, esse oi, vem cá, é de função fática. Então, a função fática, ela visa testar o canal, testar as vias de comunicação, se o outro está disposto a se comunicar. Essa função é centrada na fala. Nós temos muitas interjeições para essa função. O próprio alô, quando nós falamos alô para atender o telefone, alô é uma palavra que basicamente não tem um significado, é uma interjeição que serve para começarmos o ato comunicativo ao telefone. E aí nós temos um exemplo de uma tirinha de Garfield que explora a função fática. 2 pessoas não muito dispostas a conversar estão aqui. E o primeiro diz: parece que vem chuva. Puxando o assunto, tentando fazer essa comunicação acontecer. Função fática. E aí o John, o dono do Garfield, vai dizer aham. Quando ele diz aham, ele não necessariamente quer se comunicar. Ele não quer continuar essa comunicação. Mas ele diz o aham apenas para dar fomento. Então eles começam essa comunicação meio sem sentido. Aham. E John responde aham.
E o interlocutor diz, aham, aham. John repete, aham, aham, aham. Vejam só, essa conversa não tem sentido algum, os dois estão apenas trocando palavras. Toda essa conversa é fática. Eles estão mantendo um contato, mas isso não quer dizer que eles estejam trocando informações de verdade. Toda essa conversa é de função fática. Eles estão apenas mantendo um ato comunicativo, não necessariamente com sentido. E então Garfield, e o efeito humorístico da tirinha vem daí, Garfield diz assim, e dizem que a arte da conversação está morta. E para Garfield deve estar mesmo, ele está sendo irônico. Então, a função fática é aquela dos diálogos rápidos, aquela do teste comunicativo, aquela que eu uso para começar a me comunicar com alguém, para saber se o outro está disposto a se comunicar. Mas temos apenas a função emotiva, apenas a função conativa, apenas a função poética, referencial e fática. Não, nós temos mais uma função, uma das mais importantes, que é a função metalinguística. A função metalinguística, ela envolve um conceito muito maior que o Enem adora, que é o conceito de metalinguagem. E o que é metalinguagem? Olha só, quando algo explica a si próprio, nós fazemos metalinguagem. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma aula sobre como dar aula, essa minha aula, que é sobre como dar aula, seria uma aula metalinguística. Eu utilizei uma aula para ensinar como se dar aula. Se eu escrevo um poema ensinando e dizendo como se faz um poema, esse meu poema seria metalinguístico. Se eu fizer uma música falando sobre como se faz música, essa música é metalinguística. Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha onde um macaquinho diz assim, vou fazer metalinguagem. E então ele desenha e ao final ele faz uma tirinha. E a tirinha é exatamente igual à tirinha que ele está. Ele fez uma tirinha metalinguística. Então, o que nós precisamos saber para pensarmos em função metalinguística? A função metalinguística é aquela que tem metalinguagem, que é quando algo explica a si mesmo. E quando falamos de texto, como é que um texto pode explicar a si próprio? O maior exemplo de textos que explicam a si próprios são os verbetes do dicionário. Os verbetes do dicionário são aqueles que vão explicar, por exemplo, uma palavra através de várias palavras. Nós vamos ver nos próximos textos que existem alguns exemplos disso. Ó, verbete. Nós temos um verbete de dicionário. E aí nós queremos saber o significado da palavra verbete. E para saber o significado da palavra verbete, nós lemos outras palavras. Nós temos palavras explicando o sentido de uma palavra, de uma outra palavra. Ok, mas só vai existir na linguagem metalinguagem nos dicionários? Não. A literatura, essa forma de arte que é a literatura, ela vai explorar muito a metalinguagem. Então nós vamos ter vários poemas na nossa literatura que são metalinguísticos. Um exemplo de poema metalinguístico é o poema Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto, poeta da terceira fase do modernismo, o pós-45. João Cabral de Melo Neto tem esse poema chamado Catar Feijão. E nesse poema, ele vai dizer que fazer poesia é como catar feijão. E o poema inteiro, ele vai explicar como se cata o feijão e como se faz poesia. Ok, aprendemos sobre a função emotiva, aprendemos sobre a função conativa, aprendemos sobre a função poética, sobre a função referencial, sobre a função fática e sobre a função metalinguística. E agora eu gostaria de mostrar a vocês mais uma questão onde o Enem explorou com maestria este assunto. E vocês vão perceber como é importante saber as definições, saber a funcionalidade de cada função textual. Vocês vão perceber como é importante saber o conceito, saber para que serve. Vejam só, no Enem 2011, a prova explorou uma música de Geraldo Vandré. Quem não conhece, Geraldo Vandré, ele é um compositor dos tempos da ditadura, pós anos 69. Vejam só. Nessa questão, nós temos a música, um trecho da música Pequeno Concerto que virou canção. E eu lerei com vocês agora. Não há por que mentir
ou esconder a dor que foi maior que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando, só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até me sentir de novo o coração capaz de amor. Vejam só, se temos uma música, temos ritmo, temos rima. Se vocês observarem o texto, ele tem uma estrutura poética. Então nós temos um tratamento estilístico. Nós temos função poética. Mas só temos função poética? Não. Nós também temos uma função emotiva. O eu lírico fala sobre emoções dele. Ele diz, olha, eu vou voltar para mim, eu vou seguir sozinho assim. Ele fala das emoções dele num texto poético. Temos função poética, temos função emotiva. E a partir daí nós vamos responder a nossa questão. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem. Percebemos que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor. E agora nós vamos ler e vamos perceber. Percebemos que tem função emotiva? Sim, mas por quê? Onde é que nós conseguimos perceber essa função emotiva? A letra A diz assim, por meio da qual o emissor imprime a canção, as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Ora, para ter função emotiva, realmente, o eu lírico, ele deve emitir as suas emoções, as suas percepções. É isso que Geraldo Vandré faz? Ele diz, eu vou seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir essa dor. Então ele coloca suas emoções no texto. E colocar as emoções no texto, marcar a primeira pessoa, é característica de função emotiva? É sim. Então a letra A é a nossa assertiva. A letra A é a opção que nos mostra que é por causa disso que o texto tem função emotiva. Mas nós não podemos simplesmente responder a uma questão apenas lendo a primeira alternativa. Então sabemos que a alternativa que nós queremos, aquela que demonstra a função emotiva, é a letra A, porque realmente o autor vai colocar na canção as marcas da sua atitude. Mas se nós lermos opção a opção, nós vamos perceber que o autor da questão, ele foi muito sagaz em colocar as definições das funções da linguagem nelas. Vejam só, já sabemos que é a letra A, mas se nós lermos a letra B, nós vamos perceber um enunciado interessante. A letra B diz assim, transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção. Bem, se o texto fizesse isso, se o autor transmitisse informações objetivas sobre o tema, essa canção seria de função referencial. Então a letra B é uma definição para a função referencial da linguagem. Mas nós queremos a emotiva e já sabemos que a letra A. Na letra C diz assim, busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. Vejam só, um texto que busca persuadir, lembrem-se do nosso outro vídeo, um texto que busca persuadir o receptor é um texto de função conativa ou apelativa, aquela função que fala com o outro. Então, se o texto fosse de função conativa, se fosse, marcaríamos letra C, mas não é de função emotiva, já sabemos que é a letra A. Bem, a letra D diz assim, procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Se o texto procurasse explicar a própria linguagem, seria função metalinguística, que acontece quando o texto explica a si próprio. E a letra E diz assim, objetiva, verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. A função da linguagem que objetiva fortalecer a eficiência ou busca testar a eficiência é a função fática, aquela que é centrada no canal. Então, se você lesse cada alternativa da questão, você perceberia que cada alternativa é uma definição para uma função da linguagem diferente. O autor queria que nós optássemos, que nós percebêssemos qual era a definição da função emotiva, que nós já sabemos, é a letra A. Queridos,
Essas e outras aulas sobre redação e sobre textualidade vocês podem conferir no site do colégio www.colégiointerativo.com.br.